Shalom, o Mevurá, paz e bênção para vocês, para a vida de vocês que têm me acompanhado a cada live. E venho nessa noite para assim nós juntos fazer uma reflexão, juntos nós fazer uma reflexão sobre a alma israelita e a consciência de identidade. A consciência. Tudo parte da consciência, né? Consciência de identidade. Quando você tem consciência de quem você é, jamais você vai deixar se tornar escravo, né? Jamais você vai deixar se tornar escravo. E antes de nós iniciarmos esse estudo tão maravilhoso, essa reflexão, nós iremos fazer uma tefilá, nós iremos fazer uma oração no nome de Yeshua, o nosso Meler, o nosso Rei. Avinu Malkeinu, Shabashamai, nosso Pai que está nos céus e em todo lugar ao mesmo tempo. Meu Pai, eu entro em Tua presença em nome de Yeshua Hamashia. Eterno Deus, rogo ao Senhor que o Senhor guie meus lábios, que as palavras a qual forem proferidas seja guiada pelo Teu Ruach HaKodesh, que seja além de palavras, seja pelo Teu Ruach, que não seja o meu intelecto, que não seja o eu, Pablo, para defender o que eu acho, o que eu penso, porque o que eu acho, o que eu penso, pouco importa, mas que o Teu Ruach possa falar nos corações de cada pessoa, meu Pai. E assim o Teu nome continuará sendo exaltado, como foi exaltado através dos Teus servos na Torá, nos profetas, nos escritos e na Brit Hadashah, Pai. E assim, meu Pai, eu te suplico em nome de Yeshua. Amém. Então, meus irmãos e amigos, irei fazer assim antes de nós começarmos essa reflexão. Hoje nós entramos, ao pôr do sol de hoje, nós entramos, vai completar amanhã ao pôr do sol 7 dias de jejum, de fermento, que contenha fermento em nossas casas, vai completar-se 7 dias e amanhã, ou seja, hoje ao pôr do sol, já é Shabat, já é Shabat, porque o Eterno instituiu que no primeiro dia de Matzah, vamos ler aqui, então tudo que o Eterno falou, só para trazer memória aqui aos nossos irmãos, em Shemot, em Êxodo, capítulo 12, 16, olha só o que o Eterno fala. E o primeiro dia será de convocação sagrada, e o 7º dia será de convocação sagrada para vós. Nenhuma obra será feita nele, salvo o que é para comer para toda a alma. E isso só será feito para vós. Então, o primeiro dia, ou seja, o 15º dia do Pêssar, é uma santa convocação, é um feriado, é um Shabat festivo, e também que é o primeiro dia do Matzah, o pão sem fermento, a qual nós celebramos conforme a Torá. E no 7º dia, que é o pôr do sol, de ontem para hoje, no caso hoje é a noite, hoje já é a noite de, hoje é que dia? Hoje é terça, hoje no caso é quarta, pelas escrituras. Então hoje já é Shabat,
Hoje já é Shabat e é o último dia, né? É a noite do último dia que nós estaremos fazendo o jejum do fermento, do hametz, do fermento que é símbolo do pecado, né? Então amanhã nós estaremos aqui, ao amanhecer desse dia, estaremos aqui para assim trazermos sobre vocês essa palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Ela é viva e eficaz. E interessante também, antes de começarmos essa reflexão, o Pessa, ele é a única festa que ninguém pode perder, né? A importância dessa festa, você vê, é que aqueles que não puderem, não tiveram como assim praticar o Pessa no dia 14 de Nissan, eles iam celebrar no próximo mês, né? No próximo mês, porque aqueles que estavam viajando, aqueles que estavam em guerra, estavam impossibilitados por alguma forma, né? Então eles deveriam celebrar aquele Pessa, o Pessa, para trazer em memória, né? Muito mais do que uma narrativa, né? Então aqui não os que não praticaram por algum motivo não pode tirar mais o fermento. O fermento só é durante esse período. Mas a celebração desse memorial de Pessa deve ser praticado pelos que não conseguiram cumprir no dia 14 de Nissan. Isso é uma ordem do Eterno, é uma festa que o Eterno estabeleceu, né? Não foi homem que estabeleceu, foi o Eterno diretamente para Moshe e Aharon, entendeu? O áudio tá ok, filha? Então vamos ver. Ontem eu fiz uma pequena live fazendo um teste na StreamYard e o fone inicialmente ficou bom o áudio, mas depois ficou mudo e eu tive que assim deletar. Mas o estudo de ontem que eu não consegui dar por motivos técnicos, amanhã eu irei assim ministrar para vocês, que é uma palavra maravilhosa, uma palavra que traz salvação, que traz cura, que traz esclarecimento, né? E que nos esclarece, né? Então o objetivo dessa a alma israelita, né? O que é uma alma israelita? Então nós vemos que tem muitos, infelizmente, muitos dos nossos irmãos judeus que estão com a alma israelita dormindo, que estão com a alma israelita em sono profundo, né? Em sono profundo. E cabe a nós, né, despertá-los através das Escrituras, através de vivenciar através de nossas vidas o que foi ordenado na Torá, nos profetas, né? O maior erro do cristianismo, é querer converter um judeu, né? Nós vemos que muitos irmãos do cristianismo vai lá para o Muro das Lamentações pregar para os judeus. Isso é um erro, né? E é tido até como chacota, porque não é dessa forma, né? Não é dessa forma. Você só vai despertar a alma israelita que está em um judeu, né? A qual está dormindo muitas das vezes,
é através de você praticar a Torá. É através de você vivenciar a Torá, né? Não pelo legalismo, mas através do Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade de Elohim, né? E aqui o que acontece em Romanos 11, a única forma de nós trazer ciúme ao nosso povo de Israel é praticando as festas, é praticando o Shabat, é praticando as leis alimentares, as leis kasherutes, né? Agora, não é uma forma de impor, né? Não é uma forma de a ferro e fogo, né? Na realidade, os gentios, eles não são obrigados a guardar como o nosso povo de Israel, porque a eles foram delegados a Torá, toda a estrutura das Escrituras. Então, eles têm a grande responsabilidade de ensinar as nações, porque eles são a nação sacerdotal. É a nação sacerdotal. Então, os gentios que adentram a fé, eles vão praticando no tempo deles sem forçar. Sem forçar. Porque a partir do momento que você força alguém a obedecer, você já está violando Torá, você está violando o que os profetas ensinaram. Por quê? Porque não é por força nem por violência. Lá em Atos 15, os apóstolos falam: não colocaremos neles obstáculos aos gentios. Porque é o próprio Deus que vai colocar o desejo ao gentio. É o próprio Deus que vai despertar dentro do coração do gentio, dentro do gentio, a alma israelita. Né? É o próprio Deus que vai despertar. Né? Eu, Pablo, não tenho uma capacidade nenhum, por mais elevado em conhecimento, vai despertar dentro de ninguém nada. Quem vai despertar dentro do ser humano a alma, a Neshama, né, israelita, judaica, é o próprio Deus. Como está escrito lá que quem convence o homem do erro não é eu, não é o ser humano, né? O meu dever como servo do Eterno é falar das Escrituras, é viver as Escrituras, mas de forma nenhuma, na minha imposição, eu vou despertar ninguém a nada. Porque esse trabalho quem faz é o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, que vai despertar dentro do ser humano a alma judaica, a alma israelita que cada um tem. Né? Então, quem faz esse processo não é eu, não é um rabino, não é ninguém. Quem faz esse processo é Deus. Em Eclesiastes fala, lançai o pão, né, sobre as águas. E depois de um tempo você vai ver. Né? Então, o objetivo do discípulo de Mashiach é ensinar. É ensinar as escrituras, é colocar as escrituras à vista, na mesa, para que aqueles que vierem estar sentados à mesa, aqueles que vierem assistir, venham tirar suas conclusões, venham refletir, venham fazer uma reflexão sobre o que está sendo anunciado, o que está sendo pregado. Né? Então, o maior erro do cristianismo e do judaísmo é achar que vai converter ninguém. Né? Porque quem
convence o ser humano é o Lua, né? É o que desperta a alma, né? Então, a alma, né? A alma judaica, a alma israelita, né? Não é pelo fato de, quando ela é despertada, não é pelo fato de eu falar hebraico, não é pelo fato de eu ter as peotes aqui, de eu ter a barba grande, de eu ter a Brit Milá, circuncisão, de eu usar talite, de eu usar kippá. Não, isso não. Principalmente para o gentio. Principalmente para o gentio. Isso não quer dizer que a alma está despertada, a alma judaica. Muitas das vezes você não usa kippá, você não usa talite, você não usa, você não tem a Brit Milá, você não tem a barba grande, mas você tem a alma judaica. Você tem a Neshama israelita, a qual o Yeshua falou ali com Natanael. Eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo, em que não há falsidade, em que não há engano, né? Então é isso que eu tenho que despertar dentro de mim, né? É isso que eu tenho que buscar a despertar diante. Como eu desperto essa alma, essa Neshama, essa Nefesh que está dentro de mim? É através da Torá, é através dos profetas, que vai despertar isso em mim, né? Então aqui traz algo maravilhoso. Então aqui eu já coloquei aqui o aviso de amanhã, que nós estaremos aqui amanhã novamente fazendo essa leitura da peça, fazendo essa mesma leitura do livro de Shemot 12 em diante, porque amanhã é Shabat também. Amanhã não, hoje é Shabat, né? E nós estaremos aqui assim para cumprir o que o Eterno falou, né? Cumprir o que o Eterno falou. Então, o tema dessa noite é despertar a Neshama judaica. E nós temos visto, meus irmãos, um movimento de Techuvá, um movimento de retorno às nossas raízes da fé, né? E nesse momento de retorno de Techuvá, as pessoas confundem, né? As pessoas confundem o que é retornar. As pessoas confundem o que é voltar às suas origens. E muitos entendem que Techuvá é falar hebraico, muitos entendem que Techuvá é para o gentio fazer a Brit Milá, é usar barba grande, é usar o talite. Não. Techuvá é voltar às práticas da igreja primitiva, a qual praticavam as festas bíblicas, a qual guardavam o Shabat, a qual cumpria o Pêssar na data determinada pelo Eterno, né? Então isso sim é voltar às raízes verdadeiras da igreja primitiva, da qual Yeshua, filho de Elohim, ensinou os seus apóstolos, que eram judeus, como Yeshua era judeu, para ensinar as nações, para ir para os confins da terra, anunciar a mensagem do Evangelho, a mensagem que tem poder, né? Que tem poder, que traz vida, né? Então isso é que nos deixa maravilhado. Então o que acontece? Identidade espiritual, a alma israelita, né? Então quando você sabe quem é você e qual o seu propósito aqui na terra, você não se permite estar preso. Você não se permite viver em escravidão. Por quê? A fagulha da santidade, do bendito seja ele, o eterno, o Hakadosh Baruhu, está sobre a sua vida. E você é a manifestação da
sua glória, você é a manifestação dessa faísca que foi da vontade dele de fazer. Então o que acontece? Então quando a alma israelita e a consciência de identidade. Na linguagem bíblica, Israel não é só um povo étnico, é também um povo chamado separado e que conhece o Eterno. E aqui o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 6, 4, verso 6. Então o que acontece? Muitas pessoas, elas sofrem porque elas não sabem quem é elas. Elas perderam a sua identidade ao longo da caminhada. Aleluia. Você sabe por que muitas das vezes o Eterno não ouve a sua oração? Porque você não sabe quem você é. No mundo espiritual, no reino. Mas eu vou trazer essa mensagem para você saber quem você é. Quem você é. E a sua visão de hoje e de antes será outra. Você é a fagulha, a faísca da santidade do bendito seja ele manifestada em você. Então, a partir do momento, meus irmãos, que você entende que você é a faísca do bendito seja ele, você não permanecerá na escravidão. A doença não terá poder sobre você, palavras de maldição não terá poder sobre sua vida, porque você sabe quem você é. Como está aqui em 4, verso 6 de Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando você tem esse conhecimento, essa consciência de entender quem é você, as coisas com certeza em sua vida vão mudar. As coisas vão mudar em todas as áreas de sua vida. Na sua vida emocional, na sua vida conjugal, na sua vida social, em todas as áreas. A partir do momento que você tem consciência, a partir do momento que você dá ouvido à voz de Deus, despertar a alma, chamar, que está dentro de você, que é a mistura do espírito com a alma e a adoração ao bendito seja ele. Ao bendito seja ele, o Eterno. Então, quando você diz que tem alma israelita, você sabe quem é. Quando você diz que tem a alma israelita, sabe quem é. Isso ecoa com consciência espiritual, sensibilidade à voz de Deus, inconformismo com a escravidão. Quando você desperta essa alma israelita dentro de você, como Yeshua falou com Natanael, você ouve a voz do seu Criador. Você jamais vai ser escravo de ninguém. Você não vai ser escravo de você mesmo. Você não vai ser escravo de conceitos humanos. Você não vai ser escravo de sistema. Você não vai ser escravo do homem. Você não vai ser escravo de ideologia, de teologia. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livre. Então, quando você entende quem é você, nada lhe aprisiona. E eu trago a mensagem diretamente de Deus. Quando você entende quem é você, acontece em sua vida o que aconteceu com os discípulos que estavam presos
algemado, a qual os anjos os soltaram, quando eles começavam a cantar louvores, a louvar o Eterno. Quando você sabe quem é você, meu irmão, em meio à tribulação, à tristeza, o sofrimento, você vai louvar. Você vai louvar, o bendito seja Ele. Porque você sabe a quem você pertence e quem é você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você não vai ficar em conformismo com a escravidão. Você não vai se conformar com a escravidão. Você não vai estacionar. Porque a nossa fé não é uma fé estagnada, não é uma fé parada. A nossa fé é uma fé dinâmica, uma fé que está em processo, em desenvolvimento a cada dia. Primeiro você tem que saber quem é você. E o intuito desse estudo, dessa live, dessa palavra hoje, é mostrar a você quem é você. Então, quando você assim desperta a alma que está em você, está dormindo, a alma israelita, a alma de um verdadeiro adorador, acontece com você o seguinte: se você estiver no erro, você ouve a voz do bendito seja Ele, e você não ficará no erro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as me seguem. Não seguirão voz de estranho. Machia e Yeshua fala isso. Quando você tem a Neshama judaica, a Neshama israelita, de um verdadeiro adorador. Quando você tem a Neshama de um verdadeiro adorador, você não fica no erro. Você não permanece na vida errônea do pecado, da transgressão, da prostituição, do escândalo. Porque você está sensível à voz do bendito seja Ele, o Eterno. E aqui traz algo maravilhoso para nós. O que existe? Existe algo dentro de cada pessoa que não aceita permanecer cativa, nem fisicamente e nem espiritualmente. Quando você tem dentro de você, quando você desperta dentro de você a verdadeira alma de um adorador, de um israelita, você jamais vai se permitir ser escravo ou fisicamente ou espiritualmente. Assim como o nosso povo estava no Egito sendo escravo pelo faraó. Mas eles tinham uma identidade. Eles tinham uma identidade que foi criada através do patriarca Abraão. De ser bênção para as nações. De expressar o único Deus para as nações. E diante do nosso povo querer se assemelhar, ser igual às nações, a nação do Egito daquela época, abafou a alma judaica, a alma de um verdadeiro adorador, a alma de um verdadeiro israelita, a alma de um hebreu, aquele que sai e chega, aquele que atravessa o rio, a qual é Éber,
que está do outro lado do rio, que atravessa e chega ao seu destino. Mas não foram todos que permitiram que a sua alma viesse estar sufocada. Teve ali irmãos que clamaram. E muitas das vezes, em nossa caminhada, tem pessoas que elas estão em um processo de libertação. E quem sou eu em dizer que aquela pessoa que está em processo de libertação não é um servo do Eterno? Quem sou eu em dizer que aquela pessoa que está em tal denominação não pertence ao Eterno? Porque a identidade ela vem antes da libertação. Aquela pessoa ela tem dentro de você a identidade de um verdadeiro israelita, de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro um verdadeiro servo. E aqui o Egito, Mitzraim, representa. O Egito é como um símbolo de escravidão. O Egito, o Mitzraim, representa limitação. Representa opressão. Sistema que prende. Então, há vários sistemas a qual oprime as pessoas. O sistema do mundo que é a qual Rassatã é o faraó. Né? Os sistemas de congregações, a qual muitas das vezes afastam as pessoas da verdadeira emuná, da verdadeira fé. Né? E prende as pessoas a uns conceitos que é criado por homens. Então isso é uma escravidão. Mas aquele que tem a chamar de um verdadeiro israelita, de um verdadeiro adorador, ele não vai se prender a isso. Porque mesmo que ele esteja em momento de aprisionamento, ele tem identidade. E no momento certo, a voz do pastor o chamará. Que quando a voz do pastor o chamar, o despertará a sua alma. Despertará a sua nefesh. E aqui um ponto importante dessa reflexão. Lá em Shemot 2:23. E os filhos de Israel gemeram. E o seu clamor subiu a Deus. Ou seja, eles ainda estavam escravos, mas já não estavam conformados. Porque muitas das vezes, meus irmãos, trazendo para nossas vidas, porque muitas das vezes as coisas persistem e estão em nossas vidas. Porque muitas das vezes nós nos conformamos com um estado de declínio em nossas vidas, de caída. Muitas das vezes a nossa vida está em um estado de queda. E nós nos conformamos com o problema. Nós nos familiarizamos com o problema, seja ele espiritual, seja ele físico, seja ele financeiro, seja ele emocional. Nós nos conformamos, nós fazemos kiddush. Nós damos banquete ao problema muitas das vezes. Nós sentamos na mesa com um problema e chamamos de amigo. E isso é um erro.
Eu convido a vocês a despertar, a não se conformar com o problema, a não se conformar com a escravidão a qual muitos estão vivendo, a escravidão do intelecto, a escravidão do achismo, do eu, da adoração do eu. O nosso povo já não estava mais conformado com a vida a qual estavam vivendo. Tem pessoas que vivem uma vida medíocre, uma vida de escravidão, sem paz, sem refrigério, sem tranquilidade na alma. Tem pessoas que vivem em meio a muitas pessoas, mas vivem um deserto, vive uma solidão. E Deus, nesta noite, Ele está chamando diante das Escrituras a você a não se conformar com o estado de escravidão a qual vocês vivem. Porque o nosso povo no deserto clamou. Em Shemote 2:23, o povo gemeram diante do Eterno e o seu clamor subiu a Deus. Eles ainda estavam escravos, ainda eles estavam sofrendo, mas o poder do clamor, o poder da súplica, o poder da oração, você não pode deixar perder. Porque se você perder o poder da fala, o poder do clamor, você terá alta possibilidade de ser destruído, de viver uma escravidão para sempre. E aqui a alma despertada clama antes mesmo da libertação acontecer. Você tem que clamar. Você tem que fazer barulho nos céus. Você tem que mover o coração de Deus. Você tem que trazer Deus para perto de você. No clamor, na súplica. Então aqui, antes mesmo da libertação acontecer, a alma desperta. Então você tem que despertar. Você tem que clamar e falar para Deus que não aceita esse estado a qual você vive de escravidão. Tem pessoas que é escrava por vícios de pornografia, vícios de adultério, de bebidas. Tem pessoas que têm o vício de falar mal do outro, de lashon hará, língua maldita. Tem outros que têm a escravidão de olhar a vida dos outros. Outro tem escravidão de amar o dinheiro mais do que a Deus. Outros têm a escravidão de amar o mundo mais do que a Deus. Tem outros que têm a escravidão de amar os filhos mais do que a Deus. Outros têm a escravidão de amar o pai mais do que a Deus. Outros têm a escravidão de amar mais a esposa ou o esposo do que a Deus. Coloca acima de tudo. A idolatria. Então as pessoas, para ser libertas, elas precisam primeiro despertar a alma. Elas precisam primeiro despertar. Porque o despertamento vem antes da libertação. Se não tiver primeiro um despertamento
dificilmente vai ter a libertação. Aqui algo maravilhoso também traz aqui para nós, nessa noite. O nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você citou em João capítulo 1 João, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive transgredindo o Torá. Porque é bem claro, aquele que diz que ama a Deus e viola os seus mandamentos é mentiroso e a verdade de Deus não está nele. A verdade de Elohim não está naquela pessoa que transgride os mandamentos do Eterno conscientemente. Porque do despertar da alma, quando você desperta a sua alma, quando você desperta em saber quem você é, a primeira coisa que você vai fazer é uma aliança com o Eterno. Não existe libertação, não existe redenção sem uma aliança. Não existe redenção sem arrependimento. Não existe redenção sem clamor, sem lágrimas, sem súplica. Não existe. E as pessoas que acham que vai enganar Deus com qualquer palavras, com qualquer chorozinho, com qualquer lágrima, não vai. Não vai obter redenção enquanto não despertar a alma de um verdadeiro adorador. A sede de querer ter uma aliança com o Criador. E você demonstra que você quer uma aliança com Ele e através de súplica, de choro, de lágrima, de oração, de clamor. Aí o Eterno vai ver a sua ação, a sua atitude. E aí a redenção virá. A cura virá. A bênção virá de um filho que você tanto pede muitas das vezes. Às vezes a libertação de um filho que está nas drogas, que está no caminho do crime. De uma filha que está na prostituição. De um filho que está no alcoolismo. Tudo depende de nós, meus irmãos. Não é do Criador. E aqui algo maravilhoso. Quando eu me refiro que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não quer dizer que você não vai errar. Não quer dizer que você não vai pecar. Quer dizer que você não vai se conformar com o erro. O erro na vida de um servo do Eterno, ele tem que ser um acidente. E imediatamente tem que contornar e prosseguir o caminho. Não significa que a pessoa nunca erra. Significa que ela não se sente confortável vivendo no erro. As pessoas que se dizem ser servo do Eterno e ela se sente confortável no erro, no orgulho, na prepotência, ela não despertou a alma, a Neshama israelita que está dentro dela.
eu trago aqui em memória um filme que eu gosto de assistir. Às vezes, quando eu estou aqui de bobeira, minha filhinha coloca O Rei Leão. O Rei Leão, ele foi para aquelas partes, né, longe do reino, né, as terras sombrias, e lá ele encontra o Luiz Cacheiro, né, e encontra aquele só animais impuros, né, só animais impuros. Mas só que o Rei Leão, ele tem a identidade dele. Ele é o rei, ele é filho direto de Mufasa, né? Então ele é o rei legítimo. Mas só que o tio dele, Scar, botou ele para correr, né? E aí o que acontece nesse filme? Os animais, né, o sufoca, querem convencer ele de que ele não é um leão, né? Que ele não tem dentro dele um espírito real, né? E consegue, em parte, até enquanto o leão não encontra o macaco. O macaco é símbolo do profeta. E o macaco fala: eu sou quem, eu sei quem eu sou. E você sabe quem é você? É. Então o macaco sabia quem era ele. E sabia quem era Pumba. O macaco falou: eu sei quem é você. Você sabe quem é você? Você é Simba, o filho de Mufasa. Despertou nele a alma de um rei. A alma do sucessor do seu pai. É. E a partir daquele momento, Simba, ele vai, o macaco leva ele a uma fonte de água e Simba vê a foto, refletir a foto dele, a foto do pai saindo nele. É. Então é a mesma coisa, trazendo para o mundo espiritual. Depois você lê, depois você assista com essa ótica, com essa visão. Simba começa a ver o pai nele. Ele começa a refletir o pai na água. Por que ele começa a refletir o pai na água? Porque a alma dele de rei, né, ele trouxe a consciência de quem era ele. A identidade veio à tona. Despertou a identidade que estava dormindo. E todas as vezes que você desperta, né, chamar que está dentro de você, você reflete em sua vida a imagem e semelhança do Criador. Quando você começa a viver conforme os parâmetros que Deus determinou. E aí sim, através da sua alma, através de você refletir, através do momento que você reconhece, desperta a alma dentro de você, você começa a refletir através de sua vida a santidade do Criador. E aí sim você vai despertar os Erudim, os irmãos, a reconhecer Machia. Há muitos que estão na idolatria a voltarem para casa. A voltarem para onde, da onde eles não deveriam ter saído. O pecado não vira estilo de vida. O verdadeiro adorador, ele não tem comunhão com o pecado como estilo de vida.
O verdadeiro adorador, quando o acidente de pecado vem na vida dele, ele retorna para a casa do Pai. Ele faz techuvá, ele se arrepende e não permanece no erro. Ele não fica confortável no erro, porque o erro, o pecado, não faz parte de sua natureza. Então aqui traz algo maravilhoso. Então, quando você é nascido de Deus, você não tem o pecado como um estilo de vida. Você existe, luta, se arrepende com consciência. Então a pessoa não permite permanecer escrava, porque ela tem a alma israelita, a Neshama. Então, para nós concluirmos essa reflexão, o povo no Egito clamava. O nascido de Deus não aceita o pecado como morada. A alma despertada busca liberdade. Então, se você continua na escravidão dos seus conceitos, dos seus intelectos, se você continua na escravidão da prostituição, do pecado, você ainda não despertou a alma israelita dentro de você. Se você está em conformismo com o seu pecado, com a sua maneira de viver, você ainda não despertou a alma de um verdadeiro adorador que está dentro de você. Porque quando você desperta a alma, você busca a liberdade. E essa liberdade é profunda. É muito mais além do que letras. Quando você desperta a alma dentro de você, a alma judaica, a alma israelita, você não se conformará com qualquer argumento que você ouve, seja lá de quem for. Você confrontará os ensinamentos, você confrontará as pregações, você confrontará o que você busca entender com as escrituras. Você buscará libertação através da palavra de Deus em harmonia com as escrituras sagradas. E tudo aquilo que não tiver em harmonia com todas as escrituras sagradas, você descarta. Então, quando você desperta a alma, a Neshama, a sua judaica, você não se conforma com qualquer argumento rasos. Você vai buscar a alma judaica, ela tem sede. Ela tem sede, ela não é uma fé estagnada, ela avança mais e mais. Se não está acontecendo isso com você, não despertou ainda a sua alma. Não despertou ainda. Quem é tocado pelo Eterno não consegue viver em paz na escravidão. Pode até cair, pode até passar por fases difíceis, mas dentro dele existe um clamor constantemente dizendo: isso não é quem eu sou. O servo do Eterno ele pode passar por várias provações, mas a alma dele sempre vai gritar mais alto. E jamais ele vai se permitir a ser escravo, a estar na escravidão, seja do que for, porque ele sabe quem é ele ou quem é ela. Não vai entrar em conformismo, não vai
em estar em um estado de aqui está tudo bom. É. Não. Um verdadeiro israelita ele não faz isso. Um verdadeiro israelita ele vai confrontar o que ele ouve. Ele vai confrontar o que ele aprendeu. Né? Com as escrituras, com aqueles que amam Mashiach. Né? Então, a verdadeira Neshama judaica faz isso. E aqui algo importante, um cuidado importante, equilíbrio. Só um ponto para manter o caminho alinhado. Nem sempre quem ainda está lutando está sem identidade. Muitos sabem quem são, amam o Eterno, mas ainda estão em processo de libertação. E quem sou eu, Pablo? Quem sou eu, Pablo, em dizer que essa pessoa não ama a Deus? Quem sou eu de me ousar falar que essa pessoa não ama a Deus? Que ela não sabe quem é ela? Porque como nós lemos aqui, nós estamos aqui que o nosso povo ainda estava em escravidão, mas eles já tinham identidade, que estavam sufocadas. E foi um processo até eles serem libertos. E quem sou eu em dizer que aquele que está na igreja tal, ele não pertence a Deus? Como Israel no Egito, eles eram povo de Deus, mesmo ainda escravo. Quantos se encontram escravo de doutrinas de homem em seus sistemas religiosos? E quem sou eu em dizer que eles não são de Deus? Se Yeshua morreu por eles, então há um perigo nisso. Há um perigo porque o processo de libertação é um dia de cada vez, é um degrau. Assim como o nosso povo no Egito, no Êxodo, serve de exemplo para nós. Assim como nós no passado também éramos gentios, pagão. Eu não sou mais gentil hoje, eu não sou pagão. Eu pertenço à família divina. Não me tornei judeu, mas sou da família de Adonai. As pessoas não precisam se tornar judeu para pertencer à família divina. Elas só precisam despertar a alma judaica, né? Chamar judaica dentro delas. A alma de um verdadeiro adorador, daquele que sai e chega. Daquele que cumpre os seus propósitos. Ele tem uma finalidade. E eu sei qual é a minha. E eu sei quem sou eu. E aqui, para concluirmos, eles eram um povo de Deus mesmo escravo. Mesmo tendo uma identidade. Identidade vem antes da libertação completa. Conclusão. O que você falou, a alma que pertence ao Eterno carrega dentro de si um clamor por liberdade, verdade e santidade. E esse clamor é a evidência de que ela não foi feita para viver escravidão. Todos aqueles que têm uma alma judaica dentro delas, uma Neshama israelita, uma alma israelita, de um verdadeiro adorador, dentro de si, dentro dela sempre vai clamar mais alto liberdade. Sempre vai clamar mais alto até ela despertar, até ela tomar
atitude, ação. A alma que pertence ao Eterno carrega dentro de si um clamor por liberdade, verdade e santidade. Está ligado, quando desperta a alma, dentro de você desperta santidade e verdade. Não existe santidade sem verdade. Não existe santidade sem a verdade. E esse clamor é a evidência de que ela não foi feita para viver em escravidão, assim como o nosso povo. Porque o Eterno nos fez livres, não para viver conforme os nossos desejos. O que eu acho, o que eu penso, o que o outro acha, o que o outro pensa. Mas, se é para ser escravo, que sejamos escravo da esperança, que é Mashiach, a qual está aqui em Malaquias. Deixa eu ver se é Malaquias. Olha o que diz. Aqui Malaquias. Deixa eu ver. Essa Bíblia aqui, judaica completa. Para nós concluirmos. Deixa eu ver se é Malaquias. É Malaquias ou Zacarias? Eu acho que é Zacarias. Deixa eu ver. Cadê? Então, meus irmãos, isso aqui nos deixa maravilhado, né? Maravilhado porque a palavra do Eterno é ela que nos liberta. E aqui, ó, em Zacarias, capítulo 9, versos 12, diz: voltem à fortaleza, ó prisioneiro da esperança. Nesse dia, declaro que farei a vocês uma reparação em dobro. Então, se é para ser escravo, que não sejamos escravos de nós mesmos e nem de ninguém, mas que sejamos escravos da esperança, que é Yeshua HaMashiach. Aleluia. Então, irei fazer uma tefilá, uma oração, e nós concluiremos esse estudo, essa reflexão tão maravilhosa. Avinu Malkeinu, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, meu Pai, agradeço ao Senhor por a oportunidade de falar dessa grandeza, desse estudo, dessa live, a qual com certeza trará assim libertação, trará esclarecimento às pessoas a qual vierem ouvir, meu Pai. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor traga shalom à casa de cada um, através do teu Filho amado Yeshua, meu Pai. E assim, meu Pai, nos dê uma noite em paz em tua presença. Obrigado pela tua direção, pelo teu cuidado para conosco, Pai. E assim te agradeço, Pai, em nome de Yeshua. Amém. Shalom Uvrahá para todos vocês. Paz e bênção em nome de Yeshua HaMashiach.